Oi, essa aqui é uma gravação para a gente aprender sobre gás ideal. É um ponto que está no nosso cronograma aqui do segundo RED de Biofísica. Então a gente tem alguns pontos para estudar nessa semana. Gás ideal, pressão parcial, trocas de energia do corpo com o ambiente externo, valor calórico, calor e trabalho externo. A gente vai ter... Eu proponho dia 28 a entrega dos exercícios resolvidos desta lista aqui. São 5 exercícios, perdão. São todos bastante simples e eu prometo dar muitas orientações sobre como resolver esses exercícios para essa semana. Então a gente tem aqui já o nosso segundo bloco de biofísica já pronto. Eu coloquei aqui então o guia de estudos. Não, ainda não subi o guia de estudos, mas ele já está pronto. Coloquei aqui os slides que eu vou utilizar para ensinar gás ideal. A lista está aqui. Um desses aqui... tem que arrumar depois, mas tudo bem. Um desses aqui deveria ser o guia de estudos. Bom, o guia de estudo está aqui já na mão. Eu já deixei bem claro que os exercícios têm que ser entregues dia 28/9. E eu quero pegar bastante no pé para vocês que o último dia para eu enviar as notas é 9 de outubro. Então, eu peço a gentileza que essa listinha seja entregue dia 28. E reforçando também que vai ter mais uma listinha de exercícios para a gente resolver. Só que esse aqui é o assunto de radiações, que vai ficar mais para frente para a gente estudar. Então, começando aqui, a gente vai estudar o conceito de gás ideal, o significado de gás ideal, como a gente caracteriza um gás ideal, qual é a métrica do gás ideal, e também a gente depois vai fazer uma extensão, né? A gente vai perceber, a gente vai fazer uma extensão do gás ideal para uma mistura de gases, e a gente vai tentar identificar os gases dessa mistura. Gás é um tipo de... é uma forma de substância, é uma forma que substâncias podem vir a surgir, né? Então, quais formas elas existem? As que são mais próximas da gente. O líquido, o sólido e o gasoso. Tem outras formas também. Dentro do gasoso, a gente pode... dentro do gasoso e dentro dos líquidos, a gente tem um degradê de tipos de substâncias. O que eu quero dizer? Estados de substâncias. O que eu quero dizer com isso? Gás, vapor e líquido, eles têm algumas características em comum. E essas características, e eles vão mudando de estados, né? Conforme essas características vão adquirindo uma certa dinâmica. Por exemplo, que característica em comum que tem gás, vapor e líquido? Eles são fluidos. Então, fluidos é um tipo de substância que flui, mas mais ainda, né? Fluidos, quando eles estão encerrados por algum tipo de recipiente, eles tendem a tomar a forma interna do recipiente. Além disso, fluidos exercem pressão contra a parede desse recipiente, e também existe também uma diferença, por exemplo, entre gás ideal e um líquido. Entre um gás e um líquido, a diferença é a seguinte: apesar deles terem a forma do recipiente que os encerra, o líquido ele não necessariamente ocupa todo o volume do recipiente. Ele tem a forma do recipiente que está encerrando ele, mas o gás ele tem necessariamente essa característica de tomar todos os espaços internos de um recipiente que está encerrando ele. Então, se eu tenho um recipiente fechado, a tendência desse gás é se espalhar o máximo possível no ambiente.
E se ele está encerrado num recipiente fechado, o gás vai ficar lá dentro, do recipiente, né? E ele toma todo o volume interno do recipiente. Já o líquido não, depende da quantidade de matéria que você insere dentro do recipiente. Então tá aí uma pequena diferença entre gás e líquidos, né? Além de gás, além de eu ter os fluidos tipo gás e tipo um líquido, eu também tenho o tipo vapor, né? Que é um intermediário entre o líquido e o gás. Então veja aí que existe um certo degradê, né? Entre o líquido e o gás. E esse degradê geralmente é dado pelo vapor. Então existem vários tipos de vapores, né? Existe o vapor mais conhecido, é o vapor de água, que é a água líquida, né? Ela fica bastante energética e aí é, ela toma uma direção preferencial ela fica mais energética, ela fica menos densa devido às forças de empuxo, né? Elas tendem a fluírem para o céu, né? Por causa das forças de empuxo. Porque o gás mais denso exerce uma força vertical de baixo para cima no gás menos denso, e aí gás não, vapor, perdão, ele vai subindo. E aí conforme ele vai subindo, ele fica menos denso, menos denso, menos denso. E aí dependendo de algumas situações termodinâmicas, um vapor ele se transforma em gás. Em essência, o que diferencia, eu não vou entrar em detalhes do que diferencia um vapor de um gás, mas de uma maneira geral, o gás ele é muito mais energético que o vapor. E a dinâmica de um gás, né, bastante energético, pouco denso, ela é descrita facilmente pela lei a equação de Clapeyron, ou também conhecida como a lei geral, a lei universal dos gases, né? PV igual a nRT. Existe um macete pornográfico, né, para poder gravar gravar as letras, né, da equação PV igual a nRT. Então não vou citar aqui, vocês pesquisem na internet que vocês vão achar. Qual é o significado da equação PV igual a nRT e por que ela é conhecida como a lei geral dos gases ideais? O gás ideal também é conhecido também como gás perfeito, né? Essa equação ela diz o seguinte, que um gás, existem algumas métricas, alguns objetos físicos que eu posso medir a respeito de um gás e para uma determinada situação, e aí quando eu faço essa medição para uma determinada situação, eu tenho eu tenho o estado do gás, né? Então, para uma determinada temperatura, eu tenho um determinado volume, uma determinada pressão, uma determinada quantidade de matéria desse gás. Então, está aí um estado desse gás, né? E aí, porventura, esse gás perde um pouquinho de massa. Então, vai mudar a sua quantidade aqui de matéria, né? Que representa o N, né? N é o número de mols. Então vai haver uma variação aqui no volume, na pressão e na temperatura do gás. Se variar um valor de pressão aqui no gás, vai variar um valor de volume, eventualmente pode variar também uma quantidade de matéria aqui e variar também uma quantidade de temperatura. Então, essa equação aqui de Clapeyron, né, ela relaciona quatro métricas do gás: a pressão, o volume, a quantidade de matéria, né, que esse gás possui e a sua temperatura. Esse R aqui é a constante de proporcionalidade. O significado disso é o seguinte, que o produto da pressão com o volume é diretamente proporcional ao produto da quantidade de matéria e a temperatura que o gás possui. Então, eu tenho um determinado gás, ele tem uma determinada pressão, um determinado volume, uma determinada quantidade de matéria, uma determinada temperatura. O produto da pressão com volume
é diretamente proporcional ao produto da quantidade de matéria desse gás com a sua temperatura. E essa constante de proporcionalidade é chamada de constante universal dos gases. E ela tem um valor experimental, 8,3,14 joules por mol vezes Kelvin. Essa unidade, às vezes, ela é dada em calorias e unidades absolutas aqui de... Perdão, já volto, espera aí. Vontade de espirrar. Então, as métricas desse quadro 3, né, são suficientes para poder determinar o estado completo de um gás. E a utilidade desse gás, a utilidade dessa equação, e a utilidade dessa equação para verificar a evolução dos estados do gás, ela é o seguinte: a utilidade dela, ela é um dos insumos para a gente calcular ou fazer uma estimativa da variação da quantidade de energia que esse gás possui. Então, um gás ele pode trocar energia com o ambiente externo de várias maneiras, né? De uma maneira mais simplória, aqui da nossa perspectiva da disciplina de biofísica, as duas maneiras que um gás pode variar de energia é exercendo trabalho no ambiente externo, aí nesse caso ela perde energia na forma de trabalho, ou o ambiente externo exerce trabalho sobre o gás, e aí nessa situação o gás ganha energia por forma de trabalho. De outra maneira, a energia interna do gás ela pode variar entrando ou saindo calor. Então o calor de um gás ele pode fluir para o ambiente externo, assim como também pode fluir do ambiente externo para dentro do gás. Essa energia que flui na forma de calor, ela é de uma maneira bem simples, né, nas situações mais simplórias possíveis, ela pode ser dada pela equação chamada Kim-Macete, né? Ela tem que é a equação de calor. Ela relaciona a quantidade de calor que está variando de um corpo com a quantidade de massa que esse corpo possui, o calor específico, né, que é uma constante de proporcionalidade específica desse calor, e vezes a variação de temperatura dessa substância, né? E aí a gente vai ver mais para frente que a gente pode medir a variação de trabalho, né, com a variação de trabalho que um gás exerce com a sua variação de volume. Então, por enquanto, a gente vai estudar como os estados termodinâmicos eles evoluem pela equação de Clapeyron. Aqui eu dou um exemplo de uma aplicação direta da equação de Clapeyron. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar essa equação. Tem um erro de digitação aqui. Um erro de digitação aqui, ó. Clapeyron. Então eu dou um exemplo aqui. Um cilindro contendo oxigênio, a temperatura de 17 graus Celsius e sob pressão de 10 atmosferas. Dentro desse cilindro, esse gás possui... essa pressão, né? Esse gás possui um volume de 100 litros. Né? Só que esse cilindro ele pode diminuir de volume interno. E ele diminui de volume interno conforme eu vou pressionando o êmbolo. Né? E aí, se eu pressionar o êmbolo aqui, o volume interno do cilindro diminui e, consequentemente, também o volume interno do gás também diminui. Perceba aí, então, que se eu diminuo o volume de um valor de 100 litros para um valor de 80 litros, experimentalmente eu verifico que a temperatura do gás varia, né? Aumenta para 27 graus Celsius. Qual é a sua pressão final? Levando em consideração que o cilindro está isolado do meio ambiente, né? Do ambiente externo. Bom, para a gente calcular a pressão final, a gente vai usar a equação de Clapeyron. Clapeyron.
Só que antes de usar essa equação, a gente precisa ter um cuidado sobre as suas unidades de medida. Certamente o seu professor de física já disse para você que se você quiser que suas equações de física estejam com os resultados todos eles certos, as métricas, os objetos físicos, as quantidades físicas, as medidas físicas devem entrar nas equações com unidades de medida aceitas pelo Sistema Internacional de Medidas, né? E o Sistema Internacional de Medidas alega que a unidade de medida de pressão é Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. A unidade de medida de volume é metro cúbico. A unidade de medida de temperatura é Kelvin, né? E aí, nesse caso aqui dessa equação, a gente pode usar valores, unidades de medida, que não sejam do sistema internacional, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande. Pelo seguinte, existe uma relação direta entre atmosfera e Pascal. Existe uma relação direta, uma proporcionalidade direta entre litro e metro cúbico. Só que não existe uma proporcionalidade direta entre uma unidade de Kelvin, entre a unidade de Kelvin absoluta com a unidade de graus Celsius. A relação entre graus Celsius e Kelvin é uma relação que a gente aprende lá no contexto, lá no conteúdo de terminologia, né? Que eu não vou me recordar bem, mas se você pesquisar aqui na internet você acha. Ó. Equação grau Celsius para Kelvin. É coisa simples. Ela não é uma relação direta, mas ela é um termo... Deixa eu pegar aqui. Kelvin, Wikipedia. Ela não é uma equação complicada, ela é uma equação simples, mas ela é uma representação de uma soma, né? Ela é uma função matemática linear. Deixa eu ver... Eu vou pegar essa equação que relaciona grau Celsius com Kelvin. Eu estou abusando um pouco do tempo aqui, mas é porque você tem liberdade de passar para frente, né? Perdão. Tem aqui algum capítulo aqui. Achei 19. Eu sei que é o valor de graus Celsius mais 273, só que eu queria ter essa confirmação. Então essa aqui é a equação que relaciona a Kelvin, né, com o grau Celsius. Então você perceba que não existe a relação de grau Celsius com Kelvin, ela não é uma relação diretamente proporcional. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho, por exemplo, vou colocar 1 litro, o que significa o valor de 1 litro? O valor de 1 litro, ele é igual a 10 elevado a... Deixa eu pegar aqui algumas das minhas anotações.
Eu poderia falar de cabeça, mas eu tenho muito receio de falar de cabeça e errar. Então eu prefiro falar com cola. Deixa eu pegar aqui no pé dessa questão aqui do litro. Um litro. Você pesquisa aqui, 1 litro a gente vai. Então 1 litro, se a gente colocar aqui em metro cúbico, deixa eu ver se aparece aqui. Olha só, 1 litro é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, né? Então a constante de proporcionalidade entre 1 litro e metro cúbico é 10 elevado a menos 3. Você perceba que não tem um valor sendo somado aqui, um valor sendo somado, sei lá, um valor x sendo somado, né? Já que tem. Então ela não é uma relação diretamente proporcional, é uma relação de um valor, que é o valor do grau Celsius, somado com uma parcela fixa, né? Então, já que eu não tenho essa proporcionalidade direta, na hora de usar a equação PV igual a nRT, eu tenho que substituir a temperatura de grau Celsius para Kelvin. Porque se eu não faço isso, eu não tenho o resultado correto. Não tenho o resultado correto. Né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu substituo ATM por Pascal, eu vou lembrar que 1 ATM é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Quando eu vou substituir litro aqui, eu vou lembrar que 1 litro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E aí o que acontece? Olha aqui na equação. Ó. Vai ter um momento que eu vou dividir volume com volume. Então, metro cúbico em cima, metro cúbico embaixo, elimina. Né? E as suas constantes de proporcionalidades também. Já com grau Celsius isso não acontece. Né? Eu não consigo substituir aqui Kelvin por um número multiplicado grau Celsius. Eu só consigo substituir o Kelvin por um número mais um outro número. E aí não é relação de proporcionalidade. Então, quer garantir que você vai obter todos os resultados corretamente, coloca tudo na unidade do Sistema Internacional de Medidas. ATM, antes de colocar ATM, coloca lá. Quanto que vale ATM? ATM vale 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, no lugar do ATM, coloca esse valor. No lugar do grau Celsius, vale tanto de Kelvin, coloca esse valor. No lugar de litro, vale tanto de metros cúbicos, coloca esse valor. Aí você tem garantia que o resultado não vai dar errado. Né? Eu, por experiência, eu não fiz isso. A única coisa que eu fiz é substituir a temperatura, porque eu sei que a temperatura de grau Celsius para Kelvin, porque eu sei que a relação de Kelvin para grau Celsius não é uma relação de proporcionalidade. Então, voltando aqui ao exercício, um cilindro contém oxigênio gasoso a uma temperatura de 17 graus Celsius, sob uma pressão de 10 atm, e possui um volume inicial de 100 litros. Com o auxílio de um êmbolo colocado numa das extremidades, o volume do cilindro é reduzido para 80 litros. Nesse estado, a temperatura do grau Celsius sobe para 27 graus. A temperatura do gás sobe para 27 graus Celsius. Qual é a sua pressão final? Eu vou usar a equação de Clapeyron. Quais são os valores da pressão? A pressão no estado inicial, que eu rotulei por estado inicial igual a, é 10 atm. A temperatura no estado inicial, 290 Kelvin. Volume no estado inicial, 80 litros. Tá, tem um erro de digitação aqui. Na verdade, aqui seria 60, e aqui seria 80, e aqui seria 60, tá? Um erro de digitação. Só reforçando, né? Então, aqui seria 80, e aqui seria 60. Então, volume inicial, 80 litros. Qual é a pressão depois que eu diminui o volume de 80 para 60 litros? Que é a pressão final. A temperatura eu já sei que é 300 Kelvin. O volume a gente já sabe que é 60 litros. Então, o que a gente faz? PV igual a nRT para o estado A. PV igual a nRT para o estado B. E aí eu percebo que nessa equação aqui da esquerda,
ela pode virar essa cara aqui, ó. Temperatura está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Temperatura está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar PAVA dividido por TA igual NR. E, para o estado A, né? E para o estado B, vou ter PB-VB dividido por TB igual a NR. Então, essas duas equações, elas são iguais por causa do NR, né? Se essa da esquerda vale NR e essa da direita vale NR e essa da esquerda vale NR, então essas duas expressões aqui são iguais. PV sobre T do estado anterior é igual ao PV sobre T do estado posterior. É exatamente a pressão do estado posterior que eu quero saber. Todas as outras quantidades eu sei o valor. Compara aqui, ó. Temperatura no estado B está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Volume do estado B está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Né? E aí eu deixo em evidência aqui o PA. Então essa expressão matemática do meio vira essa expressão matemática aqui. No lugar da temperatura no estado B, eu vou colocar 300 Kelvin. No lugar do volume do estado A, vou colocar 80 litros. No lugar da temperatura do estado A, vou colocar 290 Kelvin. No lugar do volume no estado B, eu vou colocar 60 litros. Efetuo essas divisões e eu sei que o resultado vai dar aproximadamente 13,8 atm, né? Então, quando eu empurro o êmbolo, né, para diminuir o volume do gás, eu acabo aumentando a pressão interna no gás, que antes era 10 atm, para 13,8 atm. Então, antes, no estado A, a pressão no gás era 10 vezes a pressão atmosférica, que é bastante coisa. No estado B, essa pressão atmosférica aumentou para 13,8 vezes a pressão atmosférica, né? E por que eu sei que a saída aqui é ATM? Porque a entrada foi ATM. Né? Então, se eu coloco ATM aqui de um lado, do outro lado tem que sair ATM. Se eu coloco se eventualmente eu coloco Kelvin aqui, do outro lado, digamos que eu quero sair o resultado do Kelvin, resultado de temperatura, do outro lado tem que sair temperatura Kelvin também. Reforçando. Por que eu não substituir todos os valores do Sistema Internacional de Medidas, sendo que é recomendável? Primeiro, pela experiência. A experiência me diz o seguinte, que a relação de ATM com Pascal, ela é uma constante, ela é dada por uma constante de proporcionalidade. A relação de litro com metro cúbico, ela é dada por uma constante de proporcionalidade. Vamos dizer assim, ó. Quanto que vale ATM em Pascal? 1 vezes 10 elevado a quinta. Veja só, se eu coloco 1 vezes 10 elevado a quinta aqui de um lado da equação e 1 vezes 10 elevado a quinta de um lado, do outro lado da equação, se eu eventualmente eu passar esse 10 elevado a quinta Pascal de um lado que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, vai ficar 10 elevado a quinta Pascal em cima, 10 elevado a quinta Pascal embaixo. Elimina, vira 1. Se eu faço a mesma coisa com litro, 80 litros é a mesma coisa que 80 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Né? Então, coloca aqui 80 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Aqui, 60 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. 10 elevado a menos 3 metros cúbicos de um lado, elimina 10 elevado a menos 3 metros cúbicos do outro. Porque vai ficar 1 dividido pelo outro, aí vai virar 1. Isso não acontece com a temperatura. Acontece que 1 grau Celsius é a mesma coisa. A gente já viu aqui, né? Ops, está aqui no livro já, né? Acontece que 1 grau Celsius é a mesma coisa que o valor equivalente em Kelvin menos 273 graus, né? Menos 273. Então, os valores absolutos de temperatura entre grau Celsius e Kelvin são diferentes porque
e são diferentes devido a essa equação aqui que não representa uma unidade, uma constante de proporcionalidade, né? Então, por não ter uma relação de proporcional entre Kelvin e grau Celsius, eu tenho que transformar a temperatura de grau Celsius para Kelvin. Mas o recomendado é que você substitua logo de início todas as unidades para Sistema Internacional de Medidas, que é garantido que você sempre vai acertar em todas as situações e o professor vai ficar muito feliz. Muito importante também, reforçando também, isso é para a vida de vocês, tá? A unidade de medida, principalmente quando a gente está trabalhando com gás ideal, ela é muito importante, porque se você não prestar atenção na unidade de medida e você estiver efetuando algum tipo de experimento científico, você pode causar um acidente muito grave, tá? Pode matar, né? Amputar, perder a qualidade de vida até o fim da vida. Então é muito importante você ter cuidado com essas medições. Então cabe aqui algumas orientações importantes que eu já peguei muito no pé, né? Para que as equações físicas forneçam resultados corretos, as variáveis devem entrar como unidades do Sistema Internacional de Medidas, né? Especificamente nessa equação, só a temperatura teve a sua unidade modificada. Isso acontece porque todas as unidades termodinâmicas tomam como base o Sistema Internacional de Medidas de Kelvin, né? Uma das explicações, né? Você pode trocar as unidades da equação anterior do Sistema Internacional e obter o mesmo resultado equivalente a 13,8 atm, né? Então eu estou fazendo aí já Então eu estou efetuando o mesmo exercício, né? Só que já substituindo as unidades de medida aqui já no final, né? No início. Aqui eu não substituo, né? Aqui entra atm, Kelvin, litro. Já aqui não, já coloquei tudo na unidade de medida já do Sistema Internacional desde o início. E aí conseguiu o mesmo resultado, ó. 14 vezes 10 elevado a quinta Pascal. 14 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Agora a gente entra aqui na pressão parcial. E a gente começa com o seguinte. Eu não... faltou, logo no início, faltou explicar, eu espero deixar bem claro desde agora, o que é um gás ideal, né? Foi um ponto muito importante que deixei passar, mas tudo bem. O que é um gás ideal? O gás ideal ele pode ser qualquer gás. Ele pode ser hidrogênio, monóxido de carbono, ele pode ser o pum que você soltou, ele pode ser o metano, ele pode ser a amônia que sai do cocô do seu cachorro. Enfim, ele pode ser um monte de coisa, ele pode ser qualquer tipo de gás, tá? Mas ele tem que ter uma certa característica para que esse gás ser rotulado como gás ideal. Essa característica é o seguinte, ele tem que tender a volumes muito grandes e densidades muito pequenas. Então o seu volume tem que tender ao infinito e a sua densidade tem que tender a zero. Nessa situação, o gás se comporta como um gás ideal e a equação que descreve a dinâmica desse gás é o PV igual a nRT. Então, se todos os gases nesse limite se comportam como gases ideais, então uma mistura desses gases também se comporta como um gás ideal. Né? E aí, a gente tem várias métricas que determina características desse gás. Né? E uma dessas métricas é a quantidade de matéria que esse gás contém. Então você perceba que quanto maior a quantidade de matéria que esse gás possui, maior vai ser a pressão. Né? Então perceba aqui, ó, imagina que se eu vou aumentando, dou um jeito de acrescentar sempre gás, sempre matéria dentro desse gás. Né? Mesma matéria que o gás já é constituída, claro. Né? Então esse número de mols aqui vai aumentando dentro do recipiente. Se esse número de mols aumenta dentro do recipiente, a pressão também aumenta. Experimentalmente a gente verifica também que a temperatura aumenta também. E aí
a gente sabe que se eu tiver só um gás, esse número de mols aqui vai representar o número de mols só desse gás. Se eu tiver uma mistura de gases, então eu tenho que colocar o número de mols de cada um desses gases dentro desse balaio aqui. Né? Então, isso aqui de uma maneira geral é o número de mols dessa mistura de gás. Essa mistura de gás tem vários gases dentro. Tem um gás número 1, o gás número 2, o gás número 3, até chegar no gás número I, né? Ou a gente chama o iésimo gás, né? Ou gás I, rotulado por I. Então, o número de mols dessa mistura é dado pelo número de mols do gás 1, somado com o número de mols do gás 2, até, deveria ter um mais aqui, né? E um mais aqui também, até o número de mols do gás I. Então a gente avança, essa equação aqui, a primeira equação desse quadro, a gente avança para essa segunda do quadro, né? A gente faz a distributividade aqui. RT dividido por V, K em N1, K em N2, K em NI. E aí eu tenho essa expressão matemática aqui. P é a pressão total da mistura dos gases. N1RT dividido por V é a pressão devida ao gás número 1. N2RT dividido por V é a pressão devida ao gás número 2. NIRT dividido por V é a pressão devida ao gás I. Então, P, que é a pressão total, é igual à soma das pressões de cada um desses gases que compõem essa mistura. Reforçando que na mistura desses todos os gases, como considerando que é uma mistura homogênea, então todos os gases misturados dentro do volume V possuem o mesmo volume, né? Um gás está sobreposto ao outro, né? Uma mistura homogênea. E ao mesmo tempo todos os gases também da mistura possuem a mesma temperatura. O que vai variar um gás do outro é só a quantidade de matéria que um tem em relação ao outro. P1, P2 e PI são chamadas pressões parciais dos gases que compõem a mistura. A pressão P1 é a pressão do gás 1 caso ele ocupasse o mesmo o volume V com a temperatura T da mistura. Cada pressão PI compõe a pressão total P. Bom, existe uma relação da pressão do gás rotulado por I com a pressão total. Essa pressão é a seguinte. Imagina que você pega um gás qualquer rotulado dentro dessa mistura, né? E eu vou chamar essa pressão de PI. Essa pressão PI resulta uma pressão que é dada por NI vezes RT dividido por V. A pressão total dessa mistura é o número de mols dessa mistura vezes RT dividido por V. Pego a equação estrela e a equação E, né? Divido a equação de cima pela equação de baixo. E aí você vai ver, ó, PI dividido por P vira PI dividido por P. NIRTV dividido por NRT dividido por V vai resultar em NI dividido por N. Pressão total está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então essa aqui é a relação entre a pressão de um gás I com a pressão total da mistura dos gases. Né? Então, se eu quero saber qual é a pressão devida a um gás da mistura, se eu souber quanto que tem desse gás dentro da mistura e qual é a mistura total e qual é a pressão total, eu consigo calcular a pressão desse gás I. Então, existem duas maneiras de calcular ou de medir, né, a pressão parcial do gás I. Ou eu uso essa equação aqui, relacionando com a pressão total, ou eu uso a equação estrela, relacionando com a quantidade de matéria que o gás I tem, a temperatura e o volume que essa mistura tem, e, consequentemente, a temperatura e o volume que esse gás I tem. Então, eu separo aqui um exercício para a gente fazer, reforçando que NI dividido por N tem um nome e é chamado de fração molar. Então, eu separo aqui um exemplo. Esse exemplo ele faz parte da lista e aí eu coloco aqui o caminho para poder resolver ele, tá?
O ar que compõe a atmosfera terrestre consiste de uma mistura de gases, dos quais 78% dessa mistura é nitrogênio, 21% dessa mistura é oxigênio, 0,9% é argônio e 0,03% é dióxido de carbono. Quais são as pressões parciais exercidas por cada gás sob condições normais de temperatura e pressão? Condições normais de temperatura e pressão é a mesma coisa que CNTP. CNTP tem uma temperatura igual a 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius. A pressão de 1 atm, ou 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. E volume de 22,4 litros. Qual é o significado disso? Que todos os gases a uma pressão de 1 atm a um volume de 0 graus Celsius ocupa um volume aproximado de 22,4 litros, segundo PV igual nRT. Não importa, pode ser uma mistura de todos os gases do universo, pode ser uma mistura de todos os gases da Terra, pode ser uma mistura do PUM. Se esse gás tiver a uma temperatura de 0 graus Celsius, uma pressão de 1 atm, ele vai obrigatoriamente ocupar 22,4 litros. Tá? Então, essa mistura de gases da atmosfera terrestre está em CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Que são os valores médios que a gente pega aqui da nossa superfície terrestre. Muito importante, é um valor médio, né? É claro que a gente está nessa época de queimada, então o valor de dióxido de carbono e monóxido de carbono certamente está muito mais alto do que 0,03%, né? Por esses tempos. Então o nosso gás está bastante poluído. Então quando você coloca esse gás para dentro dos seus pulmões, é sempre uma mistura, essa mistura da atmosfera é sempre uma mistura de aproximado de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e outros esses pormenores, né? Dessa mistura que entra no seu pulmão, a única coisa que seu pulmão absorve, ou era para absorver, né, seria o oxigênio, né? Pois bem. Então, para a gente resolver, a gente vai começar com a fração molar, que indica o pedaço do total qual é o pedaço do total da mistura de gases é constituído o gás I, né? Eu quero saber qual é a fração da mistura total de gases que é representado pelo gás I. Acontece que isso aqui já são frações, né? Só que elas são todas elas na base 100. E essa fração aqui, geralmente ela é dada na base 1, né? Que vai de 0 até 1. Então, 21% é a mesma coisa que 0,21. 78% é a mesma coisa que 0,78. 0,9% é a mesma coisa que 0,009. E 0,003% é a mesma coisa que 0,0003. Né? Tudo dentro da base, variando a base de 0 até 1. Né? A fração variando de 0 até 1. Na base 1, é claro. Então eu só coloquei o que eu fiz aqui. Né? Aqui está em porcentagem. Eu transformei essa base que estava na base 100 para a base 1. Que é a base da fração molar. Beleza? Como que a gente transforma, por exemplo, 78% em base 1? Simples. 78 dividido por 100. Você consegue a sua base 1. 21 dividido por 100. Você consegue a sua base 1. Né? Depois você efetua aí seu cálculo. Agora eu quero saber qual que é a pressão de cada um desses gases, né? Usa essa equação aqui, ó. Já que eu sei a fração molar e a pressão total é 1 atm, qual é a pressão do oxigênio que entra no seu pulmão? 0,21 atm. Qual é a pressão do nitrogênio que entra no seu pulmão? 0,78 atm. Qual é a pressão do argônio que entra no seu pulmão? 0,09 atm. E aí assim vai, né? Aí a pressão do
Dióxido de carbono eu nem coloquei aqui porque é muito pequenininho. Bom, o que fica então para... A gente está com um guia aqui de estudos já prontinho. Essa videoaula está sendo produzida no dia 20. Já vou subir ela ainda hoje. No dia 21, entre o dia 21 e 22, eu vou marcar uma videoconferência para explicar como resolver alguns exercícios da lista e tirar algum tipo de dúvida que ficou para esse assunto. Ainda por volta do dia 22, eu vou produzir a segunda videoaula, que está marcada para o dia 23, que é uma videoaula sobre fluxo de energia de um corpo com meio externo, né? São coisas bem simples de serem estudadas. Os exercícios que eu coloquei aqui são simples. Não é nada muito para estressar você, tá? Como sempre, eu vou tentando responder as demandas dos alunos de uma maneira espontânea. Se às vezes não respondo é porque se eu fico algumas horas sem responder, é porque geralmente eu estou me preparando para o próximo exercício. A data de entrega da lista então ficou para o dia 28. Dou algumas orientações aqui de como resolver. Alguns alunos já vêm resolvendo ali esse exercício utilizando a linguagem de comando do LaTeX. O overleaf está aqui. E é isso. Obrigado aí.